dirilíssimas autoridades presentes e representadas, magnífico reitor da Universidade Federal de Uberlândia, caros amigos radio-ouvintes, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. No ano de 1793, em plena Revolução Francesa, o jovem médico adentrou-se pela Universidade de La Salpêtrière, em Paris, acionando o canudo de papel pálido amarelado e acompanhando com o trabalhador braçal. Naquela época, a Universidade de La Salpêtrière, em Paris, era considerada uma cidade dentro da cidade. Segundo os escritores da época, possuía uma população de aproximadamente 5.000 pessoas. Ali estava o Hospital de La Bicêtre, que mais tarde se tornaria célebre na década de 1880-1890, quando o notável anatomopatologista francês Jean-Martin Charcot, ao lado do fisiologista Charles Richet, examinava a probabilidade de a criatura humana ser portadora de distúrbios de comportamento e apresentar a somatização de natureza orgânica. Por outro lado, de indivíduos portadores de distúrbios orgânicos, derrapare em problemáticas de natureza psicológica e psiquiátrica. Mas naquele dia de primavera parisiense, o jovem médico atravessou as imensas salas, os corredores, os patos internos, porque ele tinha um destino. Era uma pequena parte do Hospital de La Bicêtre, na parte terminal da cidade universitária. Aquele pavilhão tornara-se célebre, porque ele albergava 53 pacientes esquizofrênicos, considerados incuráveis. A esquizofrenia na época era tida, sob o ponto de vista religioso, como castigo divino, e do ponto de vista científico, como síndrome doutrina que se manifestava através de distúrbios orgânicos e letais, de natureza irrecuperável. Mas o jovem médico era sonhador. Ele havia assumido naquela oportunidade a direção do Hospital de La Bicêtre. E quando lhe deram a direção, ele foi muito claro: eu aceitaria dirigir o hospital sem me permitir de libertar os psicopatas que se encontram enjaumados nas celas infectas de La Bicêtre. Ali estavam pacientes de mais de um decênio, pessoas que haviam sido esquecidas. Também deveriam estar líderes políticos, que a intolerância e os interesses da época revolucionária desejaram libertar-se. E o jovem médico havia posto essa condição. Ou, do contrário, não aceitaria dirigir o hospital que apresentava esta face calamitosa. Os seus colegas extremos do fim do século XVIII perguntaram-me: e o que me tu irás fazer com eles? Tratavam-os. E se não conseguires que eles se curem, amados. Afinal, eles não têm culpa da ignorância médica. Se por acaso se encontram alienados e alienados, é porque a ciência ainda não atingiu o nível ideal para proporcionar a saúde mental. E recebendo a autorização da Comunidade de Paris, o seu primeiro ato foi dirigir-se àquele pavilhão dos horrores e, avibrando-se dele, acompanhado pelo trabalhador braçal, chamou guarda. O hospital eram duas
séries de cenas que se encontravam trancadas à chave e uma corrida imensa impedia que fossem abertas aquelas fechaduras sobre o controle de um cadeado central. O jovem médico, no tecido de graus daquele corredor escuro, débilmente clareado por uma claraboia, que deixava entrar que no vidro sujo a primavera de Paris, disse ao guarda, veio em nome da revolução, pedir que sejam libertados esses prisioneiros. E o guarda, que na opinião de Victor Hugo, é um prisioneiro que toma conta de prisioneiros, é da minha surpresa, doutor. Também que o senhor não saiba que essas criaturas são as mais miseráveis da Europa. Aqui está a ralé da sociedade. Se por acaso libertarmos esses homens e mulheres, eles completarão o esquisito corredor e como são psicopatas, irão matar-nos. Eu acabei de adquirir os direitos de cidadania com a revolução. E não pretendo perder a minha vida. Eu tenho família. Eles me mandarão. E ato contínuo, matarão e mandarão também aos seus servidores. Mas o senhor é médico. Passará a história como herói. Eu me perderei no anonimato das massas. Né-me aprendo o pavilhão. O jovem médico, que esperava a resposta do guarda, voltou-se para aquele homem que era o serradeiro e pediu-lhe para que se aproximasse do cadeado central e adiportasse o cadeado para que a corrida corresse pelos elos e deixasse à mostra as fechaduras enferrujadas da cela. Aquele homem modesto veio do que devia ao guarda espaços doces. Eu fui convidado para o trabalho, mas o doutor não me disse que era para libertar esses miseráveis. Eu não farei, porque se libertar é claro que o guarda tem razão. Ele finalmente primeiro o guarda que não odeia. Depois matarão o doutor e me matarão a mim. Eu me recuso. Foi então que esse jovem médico aproximou-se do guarda, tomou-lhe um óleo de chaves, dirigiu-se até o cadeado enferrujado e com muito sacrifício abriu a velha corrente. Escorregou pelos cedros enferrujados e agora ele com as chaves dirigiu-se à primeira cela e abriu-a. O guarda envergonhado correu em seu auxílio e o auxiliar serralheiro também. E em breve, naquele corredor, 53 psicopatas estavam livres, alienados, o semente perdido no ponto do espaço vazio. Alguns urlavam, as unhas voltadas para dentro, a cabeleira desgrenhada. Imundos, o alimento era colocado por debaixo da borda e misturava-se com os excrementos. O odor pútrido do ambiente era esmagador. Enquanto eles deliravam sem saber do que era liberdade, um deles saiu quase a 4 patas e chegando diante da claraboia que filtrava coagulos de luz, abriu braços e perna e começou a tapar pela parede como se fosse fugir. O que é possível, porque a claraboia estava defendida por barrotes de ferro. Mas o homem então segurou os 2 barrotes com uma das mãos que libertou e poupou o vidro. E diante da arrebentação geral, ele deu um grito: oh meu Deus, que beleza é o raio de sol. Eu já me houvera esquecido da beleza de um raio de sol. Soltou-se e veio agora rastejando na direção do médico. Abraçou-lhe as pernas e olhou com lágrimas nos olhos e disse: muito obrigado, doutor. Muito obrigado. O médico ergueu aquelas axilas, abraçou aquele homem pútrido
Ele falou também com lágrimas de olhos: sou eu quem te agradece, porque tu demonstras que eu tinha certeza de que entre vós alguém havia recuperado a sanidade mental. Se Deus especialista soubesse, sou eu quem te agradece. Esse médico notável chamava-se Felipe Pinel, que se tornaria o pai da medicina moderna. A partir daquele dia convidava-lhe de uma bela parisiense de 1793, a esquizofrenia passou a merecer das doutrinas psicológicas e psiquiátricas um tratamento especial, porque logo depois, à medida que a ideia sai de Paris, o doutor Tucker libertou debaixo das águas do Thames, na Corte de Londres, os pacientes esquizofrênicos que se encontravam encarcerados. E Robert, o doutor que antes libertou também da grande masmorra de Saint-Jean, dos pétalos próximos ao Vaticano, aqueles varináveis mentais que haviam perdido direito à vida, ter velício alma dorrella. Não foi por outra razão que Friedrich Nietzsche, o extraordinário filósofo alemão pessimista, escreveu com a mão trêmula, ele que era portador do transtorno bipolar, de natureza depressiva: louco é todo aquele que me deu tudo, menos a razão de viver. Ao beabá do século XIX, a esquizofrenia passou a receber um pouco de cuidados especiais, embora a terapêutica fosse rudimentar, porque ainda se aplicavam as velhas doutrinas ancestrais que foram exercitadas na Grécia até ser dos subúrbios de Galeno. Para Galeno, o médico grego do século II depois de Jesus, todas as enfermidades são resultado de subúrbios. A vida negra, a vida amarela, o febre, e ao lado deles a fleuma, como desencadeadores dos problemas e dos transtornos de natureza física e mental. A Vigistênia preceitou, dizia Galeno, médico, em nome da academia, ele que era discípulo de Hipócrates, o venerando mai da medicina grega, 400 antes de Jesus. A criatura humana, herdeira do pecado capital de Eva, e referência macabra, apresenta-se no organismo através da biestegra. A terapêutica são as sangrias, os laxantes, os vomitórios, que depois de aplicados davam resultados fascinantes. A pessoa ou morria de desidratação ou continuava com os mesmos problemas. Mas era missão ancestral, porque os tempos anteriores a Galeno asseveravam, por exemplo, que no caso da melancolia, modernamente chamada depressão bipolar da afetividade, a criatura humana estava sendo castigada pelos deuses. Era uma forma de que os deuses se utilizavam para penalizar os seres humanos. No entanto, mais tarde Aristóteles, o célebre estagista, discípulo de Platão, por sua vez discípulo de Sócrates, afirmava que Sócrates e Platão periodicamente entravam em estado de melancolia quando eram inspirados pelos deuses. Temos então duas vertentes. Platão e Sócrates eram inspirados quando estavam em melancolia, e os outros eram finalizados pelas forças telúricas dos deuses. Essas duas correntes de pensamento irão continuar através da história. E por volta do século II depois de Jesus, a melancolia tomou conta da sociedade.
e passou a ser denominada como Assíbia ou Assédia. Mais tarde, durante o período medieval, a grande noite que atravessou mais de 1000 anos, a sociedade experimentou o tormento da melancolia. E por falta do século XII, o número de melancólicos era tão grande que a Igreja Católica Apostólica Romana decretou que a melancolia era o pecado capital, era o pecado mortal, porque era a influência satânica que mobilizava sacerdotes, monjas e religiosas dentro de uma preguiça doentia. Foi a partir do século XVI, com o advento do Apple, após as descobertas do século XV e logo na borda do XVI, com o nascimento do protestantismo com Lutero, com a renascença italiana, que as artes e a ciência começaram a aventar as algemas da idolatria religiosa. E a partir do século XVII, graças a Galileu, a Isaac Newton e a Copérnico, a humanidade começou a ter ampliados os seus horizontes. E por volta do século XVII, especialmente, com as grandes obras de Shakespeare, a melancolia passou a receber uma designação nova e viva inglesa. Pela primeira vez aparece a palavra depressão. É também necessário que os fisiologistas, fazendo a necrópsia daqueles que haviam morrido, detectam que o cérebro era o órgão de sua potência. Porque até então se acreditava que as pessoas pensam pelo fígado e amam pelo coração. Até hoje, as mulheres pensam pelo fígado. Quantas mulheres se põem a mão no fígado e estão sendo inteligentes, raciocinam, debatem. E as criaturas em geral amam pelo coração. E ainda dizem muitas que eu te amo com todo o meu coração. Mas o coração não ama coisa nenhuma. Coração é a maior bomba elástica de que a mente humana jamais teve ocasião de contemplar. Porque quando o cigoto tem apenas 20 dias, ele dispara o choque elétrico e começa a pulsar na sístole e diástole, o que será mais tarde a bomba cardíaca. Ela não para nunca. É a única funcionária pública que não tem férias, que não me quer de folga, graças a Deus, porque na hora que para, é a hora do adeus. Então o Marcelo é encarregado de mandar o sangue. Coração cedo, coração pé, coração com a velocidade de 70 metros por segundo. Então os cientistas perceberam que as células que constituem o encéfalo são células diferenciadas de todas as outras do nosso organismo e denominadas como neurônios cerebrais, ou células nervosas. Eles identificaram também que essas células possuem uma cauda, a qual deram o nome de axônio. Não sabiam exatamente para o que era, mas essa descoberta no fim do século XVIII foi de vital importância para as criaturas humanas, porque até então a melancolia devastava a sociedade. Quando nós temos, por exemplo, Hamlet, o jovem príncipe dinamarquês, nos seus solilóquios, é um depressivo. Ser ou não ser, eis a questão. Dormir, sonhar, viver. Eis as interrogações que fazia o jovem príncipe, sempre vestido de negro, olhando a chaneca do seu palácio e tentando entender os desígnios soezes da vida humana e os estados nobres da criatura. É ainda Shakespeare que nos vai oferecer uma obra monumental em que uma mulher assassina o rei
e dê às suas mãos tintas de sangue. Ela acaba de matar o rei com seu marido e vive agora na Balas de Mãos. É o segundo caso de transtorno obsessivo compulsivo da história da medicina. O primeiro deles, todos nos recordamos, da figura pusilânime de Pilatos, que depois de saber que aquele homem era justo, não teve a coragem moral de assumir a responsabilidade e lavar os leus na água de uma bacia de prata, entrando no transtorno de natureza psicótica profunda. E a partir de então, esse Biltre, servidor de Tibério César em Roma, aonde quer que vá, estará acompanhado de escravo que lhe traz a bacia com água e uma toalha de linho branco para lhe lavar o sangue que pia nas mãos, até quando cai desgraça com a morte de velho, vai chamado a Roma e é mandado para o exílio e suicida-se, azirando-se sobre o vulcão extinto na Suíça. Assim encerrando a sua vida, sem qualquer significado psicológico. Há uma evolução natural do conhecimento. E do século XIX, até a respeito da melancolia e da esquizofrenia, era a mesma de anos e séculos anteriores. Mas o século XIX é uma genúcia. É aquele período em que o iluminismo francês havia conseguido separar a religião na ciência. E logo depois, o notável pensador apresenta a tese do positivismo, em que somente podemos acreditar naquilo que tocamos. A tese do positivismo ia fascinar ao notável pedagogo, o professor Denisard Rivai, que havia sido discípulo de Festanossi, e agora em Paris iniciava a educação para adulto, porque o professor Rivai acreditava que somente existe uma nação forte quando seus adeptos e cidadãos são alfabetizados. Além dele, o positivismo de Augusto Comte estranha-se que se existe vida depois da vida, que nos importa? E se não existe vida depois da vida, tampouco tem qualquer importância. O importante é viver com dignidade durante a vida e a perfeita religião da humanidade. Doutrina filosófica tão extraordinária que, por ocasião da proclamação da República Brasileira, os líderes notáveis escrevem no pavilhão nacional uma frase positivista: ordem e progresso. Eram as teses da Universidade de La Salpêtrière. Os cientistas examinavam os cadáveres e perguntavam: aonde está a alma? Que ver? Florence, muitas vezes soprando na alma dizer que estão os cadáveres. E a alma? É óbvio que se tratava de sofisma. Se havia o cadáver, é porque a alma não estava dentro dele. O padre Antônio Vieira, de que se comemorava da Páscoa, diante do imperador Pedro II, disse: quereis saber o que é a alma? Examinai o corpo do qual Eva se afastou. E assim se torna-se totalmente materialista. E a esquizofrenia passa a ser um processo de natureza mental que tem dois fatores desencadeadores: fatores endógenos, a hereditariedade, as enfermidades infecto-contagiosas, as sequelas nas enfermidades infecto-contagiosas, e fatores exógenos, de natureza externa, fatores psicossociais, socioeconômicos, socioafetivos, desencadeando este transtorno, como também o da depressão. Chegou-se mesmo a estabelecer no começo do século XX uma pessoa que descende de um esquizofrênico ou de um depressivo tem 30% de probabilidades de ser depressivo ou esquizofrênico também. Batemos os cônjuges
ser depressivos ou ser esquizofrênicos. Essa taxa sobe a 70%, o que demonstra o poder da hereditariedade do comportamento da criatura humana. Mas a ciência médica no começo do século XX era muito pobre. Come ao notável psiquiatra suíço Emílio Crepedi denominar a esquizofrenia como demência precoce e estabelecer, por exemplo, que a depressão apresentava-se sob dois vértices: a depressão unipolar, a tristeza, essa tristeza estranha, melancólica, e aquela que de repente dá um salto quântico e a pessoa se exalta. É nada mais do que a euforia, o estágio muito perigoso da depressão, porque normalmente na euforia o indivíduo suicida-se. Quando ele faz a pauta para o estado de melancolia profunda, a sensação que ele tem de desagrado é tão terrível que ele opta pelo suicídio para ver-se livre daquela pressão terrível. É nesse momento que Sigmund Freud, no ano de 1900, lança um livro que se chama Melancolia. O notável pai da psicanálise teve a ocasião de informar que a perda é um fator desencadeante do transtorno melancólico. E a semana Freud, a perda de emprego, a perda do relacionamento, a perda de uma importância, a perda de um objeto de estimação, a perda de uma pessoa. E aí discordamos profundamente de Freud, porque não se perde pessoas. Pessoas morrem, desencarnam, falecem. Mas nós temos tanto pavor à morte que substituímos o nome pelo verbo perder. É muito comum pessoas virem até mim e dizerem: Sanivaldo, eu perdi um filho. E eu pergunto: aonde? Devem no morreu, é outra coisa. Os americanos do norte têm tanto horror à morte que fazem a maquiagem do cadáver para que ele vá bonitinho. E vai acontecer da mesma forma. E é tão terrível esse horror da morte que logo depois do sepultamento da família tente dar uma recepção aos que participaram do féretro para dar a impressão que não houve o fenômeno de admiramento através da morte. Foi por volta do ano de 1913, na Suíça, que uma paciente depressiva crônica foi levada a tomar banho. Ela não tomava banho. É uma característica da depressão. Ela talvez tenha sido a primeira vítima da história. E cada coisa, quando a colocaram na banheira, era tanto redutor que bateu a cabeça da porta da banheira e fez uma compulsão cerebral. Logo, acharam que ela estava morta, porque o diagnóstico da morte era feito de uma maneira singela. Através do estetoscópio, ou se colocava um espelho para ver se estava respirando. E graças a isso, muita gente que ensinava bucanalexia foi executada viva e despertou dessa cultura, porque não foi nada agradável, movido a corda por asfixia. Então fizeram o teste com a senhora e declararam que ela estava morta. Era inverno, felaram algo em 3 dias e 3 noites combinados na Suíça e na Alemanha, ainda hoje de vento. Mas ao fim de 3 dias, quando a colocaram no caixão, de repente ela despertou e levantou e fez uma pergunta saudável: aonde está voando? Eu imagino que aconteceu. As pessoas estavam ali, saltaram janelas, comeram, é perguntável. Então os médicos ficaram admirados. Ela recuperou a saúde mental e eles escreveram: problemas de compulsão cerebral, quando não matam, curam. Dá para pensar? Mais tarde, quando ainda em 1913, na Alemanha, um psicopata
que era portador de depressão bipolar, atirou-se do terceiro andar do sanatório e, quando caía, foi defendido pela rede elétrica. Tomou uma alta carga de choque, foi jogado no chão. Não morreu, ficou curado da depressão. Pelo PET sanatário, eletrochoque, quando não mata, cura a esquizofrenia ou a depressão. Mais tarde ainda, em 1914, o outro psicopata rasgou os lençóis e os comedores e começou uma corda e tentou enforcar-se no justo momento em que passava por guarda. Vendo esta buchaça, o guarda cortou a corda, salvou e outro morreu. Ficou bom da esquizofrenia. Então os médicos anotaram enforcamento, quando não mata, dura a esquizofrenia. Então ele fez copiar nos cegos uma coisa para criar compulsão cerebral, eletrochoque e enforcamento. Os três aspectos produziam o mesmo fenômeno. O fenômeno da anóxia cerebral, a falta de oxigênio no cérebro. Então começaram a pensar, se nós conseguirmos um meio terapêutico que produza a desoxigenação cerebral por alguns instantes, nós estaremos então encontrando a terapêutica para a cura da esquizofrenia. No ano de 1982, na cidade de Viena, um médico americano, aplicando choques úmidos através de duas substâncias, a insulina e o metasol, conseguiu curar uma das personagens mais controvertidas da época. O bailarino de X, que era esquizofrênico, havia sido internado na clínica no Dr. Seckel pela saúde evóloga. E o médico aplicou dessas pós-terapêuticas por meio das quais conseguia controlar a desoxigenação cerebral. Então foi apresentado no fim do ano que já era possível curar a esquizofrenia. É verdade que, a posteriori, esse homem voltou a ter um surto e morreu esquizofrênico. Mas foi um grande passo para a ciência da época. No ano de 1985, em Budapeste, na cidadezinha grandiosa da capital da Hungria, o outro médico, o Dr. Ladislaus Meduna, examinando pacientes na academia que estudava psiquiatria, fazia análises. Quando morria um psicopata esquizofrênico, um psicopata epiléptico, o Dr. Meduna tirava da caixa craniana o cérebro e estudava o cérebro para ver onde estavam localizadas as duas problemáticas. E então ele apresentou uma tese, desde hoje, totalmente ultrapassada, mas que na época foi de grande valia a proposta da terapêutica esquizofrênica. Ele observou que os esquizofrênicos não são epilépticos e que os epilépticos não têm esquizofrenia. Qual seria a razão? A razão estava estatuída na convulsão, porque o epiléptico, quando tem a convulsão, o cérebro deixa de receber oxigênio. E graças a isso desaparecia a instalação da problemática esquizofrênica. Hoje a tese é totalmente ultrapassada, porque a ciência evoluiu. Nos anos 40, por exemplo, os cientistas descobriram que nós possuíamos aproximadamente 5 bilhões de neurônios cerebrais. E que esses neurônios cerebrais eram os ditadores da nossa vida. A nossa vida é resultado inevitável dos neurônios cerebrais. Falar, mover-se, pensar, aquela cauda, o axônio,
é a creque responsável das neurocomunicações. Então perceberam que esses neurônios são fatores essenciais à nossa vida. Mas como as células cerebrais não se repetem, e em verdade é necessário que elas estejam sendo ativas, os neurologistas descobriram que diariamente morrem 15 mil neurônios cerebrais. 15 mil. E que à medida que nós vamos vivendo, esses neurônios estão morrendo, e como eles não se multiplicam, nós envelhecemos e vamos perdendo a memória. Eu nasci numa cidade do interior da Bahia, e naquela cidade acreditava Sé, que uma mulher no período do climatério perdia praticamente metade da vida. Os homens da andropausa começavam a sentir-se inúteis por causa da perda de neurônios cerebrais. E pessoas com 50 anos, 55 anos, eram consideradas velhas por causa da tradição. Ai, mas me lembro de muita gente que dizia, já estou velho demais para aprender qualquer coisa. Mas a ciência é extraordinária. E na década de 50, graças à descoberta dos microscópios eletrônicos, os neurocientistas descobriram que nós possuímos 50 bilhões de neurônios cerebrais. Por mais que morram, aqueles que sobrevivem substituem os que desapareceram. Por mesmo que a madre facultazista, os ouvidos, rins, pulmões, quando um deles desaparece ou perde a função, o outro substitui. Então a idade mental passou para 60 anos. Dos anos 70, a evolução através das tomografias computadorizadas com emissão de pósitrons demonstrou que nós possuíamos 70 bilhões de neurônios. Por mais que morram os neurônios, eles não nos fazem falta se tivermos uma vida mental ativa. E a idade mental subiu 5 anos. Mas na década de 90, que foi denominada década do cérebro, porque o cérebro passou a ser todo decodificado. Os cientistas constataram que nós possuíamos entre 75 bilhões e 100 bilhões de neurônios. E isso foi uma coisa extraordinária, que os homens possuímos alguns bilhões de neurônios mais do que as mulheres. Esta ciência, porém, descobriu uma coisa fantástica, que esses neurônios não servem para a mente. A grande verdade é que eles descobriram que esses neurônios, para poder evitar a comunicação neuronal, produzem umas substâncias especiais chamadas neuropeptídeos, ou encarregadas das neurocomunicações 63, 65, a dopamina, a serotonina, a noradrenalina, que foram chamadas expressões da alegria. Agora, quando a gente ama, não diz mais, eu te amo com todo o meu coração. E esse está ultrapassado. Eu te amo com todas as minhas dopaminas, serotoninas. Eu apenso da ciência. Então, a ciência percebeu que muitas vezes a carícia da serotonina, da noradrenalina, que são eliminadas na parte posterior do cérebro, do centro celuleus e do RAF, encarregam-se de nos dar o direito de viver ou de nos dar depressão. E as depressões podem ser resultado de fatores endógenos e exógenos. Um golpe moral. E a pessoa introjeta esse golpe moral e deixa de produzir ambas as substâncias. Ao longo do tempo, uma fita de tensão, de ansiedade,
pode perturbar a todo ser de dopamina. E a pessoa vai ter o distúrbio de Parkinson. Essas substâncias são tão extraordinárias como a dopamina, que ela é eliminada pelos neurônios em uma dose milimétrica, mínima, para manter o equilíbrio. Quando produz mais, a pessoa fica esquizofrênica. E quando produz menos, o cérebro vai perdendo a função, vai diminuindo de volume. E então o indivíduo faz a síndrome de Parkinson. Então, cientistas perceberam que poderiam substituir essa substância em laboratório através dos notáveis barbitúricos. Porque até os anos 50, a terapêutica, a esquizofrenia, a hebefrenia, o autismo e o eletrochoque. O eletrochoque começou a dar resultados espantosos para a época, mas logo se constatou que abalava o sistema nervoso central e produziam sequelas. É desse método que aparecem os barbitúricos. Essa é a pessoa tomados com devido cuidado sobre a orientação psiquiátrica. Eles vão forrar as células e substituir a dopamina ou qualquer substância para as neurocomunicações, e o esquizofrênico pode ter uma vida relativamente normal, como depressivo, se ele seguir a orientação psiquiátrica, até que dele está desenvolvendo-se, ele poderá ficar perfeitamente saudável, ter uma vida normal, de acordo com a problemática psicológica, psicanalítica ou psiquiátrica. E com a ciência evoluiu de uma maneira fascinante. Eu me recordo que no ano de 1992, eu me encontrava na França. Nos últimos 25 anos, realizo uma viagem por 13 países da Europa, todos os anos. Mas naquela ocasião, estando em Paris, eu recebi o convite de um notável escritor e cientista para proferir uma conferência na Universidade de Lyon 2. Realidade de Allan Kardec, do nosso codificador. Aceitei e naturalmente não sabia que era a Universidade de Lyon 2. No dia passado, a minha tradutora francês, que é uma brasileira carioca, extraordinária, eu tenho francês a melhor tradutora do mundo, porque ela é espírita. Então eu cito uma frase e faço a pausa para ela traduzir. E ela traduz a frase toda antes do que eu disse. É prático, Cláudia, mas eu ainda não falei, mas eu já traduzi. Você tem patente, porque como espírita e conhece as frases de Allan Kardec, acompanhou-me. E quando eu cheguei à Universidade de Lyon 2, era uma universidade de terceira idade. Ou coisa de prática. Terceira idade. Feito espírito, a Vico contou-me há poucos dias que nós temos 3 idades: infância, juventude, adulto. E você está ótimo. Toda vez que tem como velhote, aí você diz, nossa, mas você está ótimo. Quando chegam para andar no avião, as pessoas da melhor idade, eu quero gosto, porque algumas pessoas se arrastando na melhor idade, imagina a pior que não será. Então eu não entro nunca. Mas eu estava distraída, a funcionária disse, o senhor quer entrar? Eu perguntei por quê. É que lei especial. Ali eu entrei. Meu Deus, e eu olhei para o meu público. Naquela época, eu estava com 70 anos, mais ou menos. E plantimentos de certa idade. 60 e poucos anos. Então o poderolinho disse, meu Deus, eu sou aqui o Evancate. É o Achoca. Então imaginem, se somar essas idades, estavam dentro dos dinossauros. Era meu patinho, bebê. Porque eu estou persuadido na plantina. Me havia pedido para fazer uma conferência sobre as provas na reencarnação diante da tantopologia.
ele é candidato de antropologia e etimologia. Muito bem, nós tentamos fazer a conferência, Cláudia estamos muito bem, da Europa tem 4 no dia terminal, as pessoas fazem perguntas, há um diálogo de meia hora, 40 minutos, e quando levamos, fez uma roda em torno de mim. Cada como que tapa, vem uma senhora francesa, linda, com chapeuzinho, com flores de primavera, bem sexy. E ela disse assim, Monsieur Franco. Eu adorei a conferência. É claro que eu fiquei contente. E então ele disse, muito obrigado. Monsieur Franco, eu sou estudante de antropologia. Eu tenho 82%. Eu dei para ela e ela tem olho clínico. Eu verifiquei que ela havia cortado 5 anos. Porque a mulher que não tira 5 anos da idade não é feminina. É tem sensibilidade. Na mansão do caminho, nós temos uma amiga que trabalha conosco há 40 anos. E à noite cedo ela me disse, Val, eu quero convidar-me para os meus 50 anos. A filha estava lá no mamãe, ele já tem 40 anos, meu 60 anos. Meu bem, deixa de lá, eu vou fazer aniversário. É verdadeiramente uma mulher feminina. Então eu olhei para a senhora e calculei 87. Hoje é beleza. Ela então me disse, estou estudando antropologia. Já fiz 4 anos, só me faltam 3. Gente, meu Deus, essa mulher vai ser o meu estímulo para a vida. Porque tem coragem. Ela está estudando antropologia. E ainda lhe faltam 3 anos, ela vai completar com 90. Da idade dela, 85, vai lá. Então eu perguntei, mas que maravilha. E com um pouquinho de hipocrisia, eu perguntei, mas... E quando a senhora terminar o curso, a senhora também exercer a profissão? Ela disse, claro. Certeza vai estudar, pá. Então eu disse, imagina uma coisa. Se por acaso, o acaso absurdo, se por sua hipótese absurda, a senhora morrer antes. Eles pararam na prima. Pensei, Franco, se eu morrer antes, na outra reencarnação, eu já veio antropóloga. Eu achei, né? Porque eu ainda estou na casa dos 81 garotos. Até pegá-la ainda me faltam uns 9 anos. Que eu vou tirar de letra, compreendeu? Eu me recordo de uma experiência muito curiosa que eu tive há 3 anos quase. No ano de 1900, no ano de 2007, eu recebi um convite para ser um dos oradores do Congresso Mundial que teremos da Espanha, em Valência. E quando eu recebi o convite, eu digo, meu Deus, no ano de 2010, eu estarei com 83 anos. Ainda faltam 3 anos. Será que eu chego até lá? E que eu chego bem? Então, te dá tudo amor, orar, vou aguardar. E um dia qualquer, a refeitora Joana de Ângeles, que sempre me escreve pela manhã, quando eu estou em Salvador, de qualquer forma, e quando eu que servi, a dimensão de um lado, o computador está do outro, eu que se colherá para a piscina. Então eu voltei para digitar. Quando eu voltei, ela continuou em pé, o que não era comum. Eu então olhei assim, minha irmã, eu queria pedir um conselho à senhora. Imagine que eu recebi um convite para falar no Congresso Mundial de 2010. Essa gente é louca. Em 2010 eu estarei com 83 anos. Então, Deus do céu, eu não sei o que dizer. Dê-me um conselho, por favor. O que é que eu digo? Era meu sorriso e me disse, aceite, meu filho. Opa, então de que eu fiz o mel. Então da garantia mais ou menos até 2010. Até o quê? Mas daí aconteceu outra coisa. Um mês depois, eu recebo um convite na Sociedade Francisco de Assis de Ponta Grossa para dar
cidade com que eu tenho uma grande afinidade, pedindo-me para reservar o 18 de abril de 2012. Isso é 2007. Para depois eu dizer que não tem lugar da Gilda, que adotasse agora, ele até desapor e batida. Eu vou estar em 2012, com 85 anos. Estarei para da rua sair do Velossoro e carregar nos pés. É claro, eu não vou responder por esse desafio. E obedeceu que ao terminar de psicografado em qualquer, virei-me para o computador e lá estava a jornada. Não era habitual, era a segunda vez. Eu então disse, deixa eu dar uma baianada do espírito. Parei para ele, sorri e disse, que irmã, os espíritos são tão generosos. A senhora imagine que os irmãos de Ponta Grossa estão convidando-lhe logo a de espaço. 14 de você. E eu não sei o que responder. Ué, o que eu respondo, que irmã? Vamos orar bastante, não? Sim, orar bastante. Se a pessoa orar, ela vai ver. E orar bastante até 2000 não sei quanto. Aceitei a nossa vida mental. Não depende somente dos neurônios, mas das nossas atividades. Há muita gente que é esquecida por preguiça mental. Há muita gente que tem preguiça de pensar. Algumas pessoas respidem, Divaldo, eu podemos que os espíritos me dão sons. Eles são obsessores, obsessor preguiça. Porque quando vai ter contigo, não há sono de ganho. Então a ciência conseguiu provar que nos transtornos de natureza psicótica, como nos transtornos neuróticos, nós podemos ter uma vida saudável se atendermos às exigências terapêuticas recomendadas. No entanto, porque a ciência ainda não havia colocado em pauta, é que nos processos da esquizofrenia, como da depressão, do autismo, como da everfrenia, do catabolismo, esse é o terceiro fator de evolução psicogenética. Esse fator se chama obsessão. Como a ciência espírita propara que a vida não começa do ver se não der do túmulo. O espírito é de natureza imortal, desde quando criado realiza périplo, que o vai levar à plenitude, através das sucessivas reencarnações. A ciência contemporânea, através da psicologia transpessoal, constata que o ser que somos não é o corpo do qual nos encontramos. Carl Gustav Jung, o dotado neurologista e psiquiatra suíço de Zurique, que também é o pai da psicologia analítica, diz que nós temos um arquétipo vários, porém alguns deles são essenciados. O ser, anima animus, a sombra, o eco, mas definindo o céu, e obelisco é o céu que é mortal e é imortal. É anterior ao tempo e é posterior ao tempo. O céu junguiano, para nós espíritas, é o espírito imortal. Ele realiza o somatório das experiências através das várias indumentárias carnais, adicionando as conquistas positivas e negativas no seu processo de evolução para a fatalidade, que é a perfeição. Estamos destinados à felicidade. Dê-me as ovelhas que o Pai me confiou se perderá, que se Jesus, mas ninguém estará no reino do céu, sem pagar a dívida entrida, centio por centio. O espírito europeu, a 18 de abril de 1857, para promover a criamoada, para criar a nova sociedade,
para ser o elemento de credibilidade ao dar a ciência. Não veio, como alguns pensam, para competir paciência. A pseudo-espiritismo não é curar corpos, porque os corpos voltam a enfermar-se. É dar saúde ao ser, ao céu, ao si mesmo, ao espírito que somos, através do nosso trabalho de transformação moral para melhor, através da auto-iluminação, através do encontro do ser que somos com a divindade de onde nos originamos. Por esta razão, nós temos o Cristo eterno, temos o Deus interior que Platão chamava o Logos, o tudo divino que está em nós e que os espíritos venerandos referendam na questão 919 do Livro dos Espíritos, que dizem que há melhor paz eficaz prática para evitar as tentações e viajar para dentro. O sábado da atividade do Odisse conhece da vez. A modelo da proposta do espiritismo é psicoterapêutica. As modernas ciências psicológicas trabalham pelo autodescobrimento, para que nós descobramos quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, qual é a razão da dor, quais são as razões existenciais. Tarefa que o Espiritismo nos vem orientando desde há 152 anos, convidando-lo para que sejamos seres integrais e consideremos a saúde real, aquela que vem de dentro para fora. Mas desse trajeto em que nós realizamos experiências positivas e experiências negativas, aqueles a quem ofendimos, aqueles a quem atormentamos, e que morrem e não nos perdoam, permanecendo no mundo espiritual, voltam para cobrar-lhes as dívidas. Não é novidade, porque o Evangelho de Jesus está reperto desses fenômenos denominados possessões demoníacas. A lei de Kardec, com a sabedoria linguística, ele era a lei de poliglota, um profundo conhecedor da língua francesa, opta pela possessão, pelo nome de subjugação, porque a possessão faz perceber que o espírito adentra-se e possui a criatura, o que não se dá, dá-se uma subjugação. O espírito, através do perispírito, acerca-se do paciente e passa a impor-lhe a vontade. Primeiro, dando-lhe sensações simples e perturbadoras, depois criando-lhe fascinação, e depois dominando-lhe a vontade quando ocorre a subjugação, que pode ser mental, psicológica e física. Determinadas enfermidades de natureza psicossomáticas têm nas suas raízes a interferência espiritual. Allan Kardec, do capítulo 23 do Livro dos Médios, é peremptório. De toda loucura é loucura, na maioria das vezes trata-se de obsessão. Mas como não você ser encarnado vai adiante, mas tem toda obsessão e apenas obsessão da viúva, porque nós acreditamos nos processos degenerativos fisiológicos, psicológicos, mentais, decorrentes dos nossos atos pregressos. Os perversos, os hediondos, aqueles que tremam a desgraça de outras vidas, encarnam-se dentro dessa linha mental. Aqueles que cometeram crimes hediondos e ninguém soube, mas eles souberam, reencarnem-se com a culpa. Essa culpa que a psicologia afirma ser o fator primordial do transtorno obsessivo bipolar. Então o Espiritismo vem dizer que existem transtornos de comportamento, transtornos vitais, enfermidades simulacro proporcionadas por espíritos desencarnados. Que fazer? A lei Kardec nos deu a terapêutica preventiva, orar.
ter uma conduta saudável, realizar boas leituras, ter pensamentos edificantes, desse clima psíquico, não há campo para as emoções perturbadoras. E a terapia curadora, as mesmas, agradecidas da fluidoterapia, os passes, a água fluidificada ou magnetizada, as sessões de desobsessão sem a presença do paciente, que não tem condições de participar delas, porque uma sessão de desobsessão é uma experiência de alta gravidade psíquica, que somente pessoas sensatas, sérias, como diz Allan Kardec, quando estuda as sessões sérias, pessoas que se conhecem a si mesmas, que têm objetivos nobres, esses indivíduos podem se reunir-se para realizar sessões mediúnicas sérias. Nessa, aqueles espíritos perturbadores vêm e narram a sua desdita, a receio do seu ódio, o desejo na sua ameaça, e aquele que chamamos doutrinador, que também poderíamos chamar de psicoterapeuta de desencarnados, orienta, esclarece e ajuda o indivíduo a libertar-se daquela celta viciosa e infeliz. E tampouco é o espiritismo a mais notável contribuição científica na área das problemáticas de comportamento psicológico e de comportamento mental. Vivemos uma época de obsessões coletivas. Aí veio o carnaval. E é o período em que nós jogamos para fora os nossos conflitos. Eu me recordo que há muitos anos, eu era um jovem estudante na Subasa Salvador. Trabalhava e estudava. E numa época de carnaval, quando os carnavais eram ingênuos, ficávamos em pé e havia despidos de cabos alegóricos. E nós batíamos palmas. Então havia os colhocos, havia os clubes, etc. Os mascarados. Eu estava tendo essa fila de carnaval, olhando o desfile, quando veio uma baiana. Mas uma baiana que uma beleza como uma mascarada, montada de padre de Marcos, com uma saia embomada, trabalhada. E então veio até mim, e numa pode forcei que não era com um dos mascarados, olhou ver e perguntou: você me conhece? Meus amigos, eu conheci quem era. E eu tive um choque, porque eu tinha um professor de matemática que era uma fera. Eu tinha medo do professor de matemática, porque eu tenho que fazer o artigo 91, que eu não pude fazer, mas estava no meu karma. Eu, aquele professor de matemática, falava de equação de segundo grau, e eu beirava do quadro dele, eu não entendia nada. E por estudar o ano uma tapa, quando chega aquela baiana linda, e diante de mim com peruca e a máscara, me perguntando uma voz de falsete: você sabe quem eu sou? Eu disse: sim, senhor. É o meu professor de matemática. Nunca mais eu pude olhar para o homem. Porque toda vez que eu chegava da aula, eu via a baiana, eu ia voltar para a valeta. Não era de jogar um telo, cabra tudo. Então me dei conta do seu conflito. Ele ficava mascarado 362 dias. Mas os 3 últimos, ele ligarava. De oração total. Então via carnaval, a época da libertação, a época das obsessões coletivas. O carnaval é problemal. É interessante. É um fenômeno sociológico. É um lugar de esparecimento, é uma festa de prazer. Nós é que o corrompemos. Porque o carnaval é sintomático hoje de perversão sexual, de troca de seu, de alcoolismo. E de negar-se até a exaustão. A exaustão que as energias já começa na palavra carnaval. Era o antigo do verbo latino. Carne, nada vale. Carnaval. Direito-se uma sílaba. Se cunhou a palavra que naquele dizia: essa carne não vale nada. O problema é depois do carnaval. São os efeitos, os vícios,
as angústias, as frustrações, porque o carnaval passa e a realidade demoradora fica. Então, que devemos o cuidado para manter a saúde mental, a saúde comportamental, como orando, não cometindo palavras. Orar é abrir a boca para dizer adeus dos nossos sentimentos. Esvaziar-se do ego para preencher-se da divindade. Que por vivemos as boas leituras, os bons relacionamentos, que visitamos a nossa terra de gentios, que estejamos solidários ao dia, abertos à luz. A melhor terapêutica para a saúde é o amor. Diante de qualquer situação, perante o amor, qual é a melhor resposta? E o amor tem a resposta a nosso alcance para dizer que a felicidade é possível hoje, aqui, agora, na terra, desse salão. Basta que mudemos a atitude mental. A atitude mental é o nosso ego. Esse emanação não somos nós, é a aparência. Fazemos tudo para aparentar e, consequentemente, nós temos duas realidades: o que projetamos e aquilo que somos. Assumimos aquilo que deve por ser, cordiais, condonos, fraternais, cultivando as boas ideias, não buscando o mal que não merece consideração. O mal é como a névoa, dura enquanto há temperatura baixa e escuridão. Quando surge o sol, devora a névoa com um óstulo de calor. É necessário que as nossas vidas tenham um sentido psicológico, que nós saibamos por quê e para que estamos aqui. Um grande número de pessoas pergunta para a missão. Eu não acredito que muita gente tem a missão, tem TPs. O nosso TP é ser hoje melhor do que ontem e amanhã, melhor do que hoje. Não tendo sempre contra as imperfeições, como definiu Allan Kardec ao rebelde alma espírita. Então, nesta festa da grande loucura, a bacanal, onde esses dias tumultuosos, de agressividade, de violência, de insatisfação, de transtorno agressivo, de distúrbio no pânico, das grandes tragédias e outsiders, Parkinson, câncer, enfermidades e efeito contra a escolta, ainda não será pela ciência médica. Que desses dias difíceis sairemos do país da picha e percebemos quanta coisa boa nós temos para agradecer. Ao invés de ficarmos reprobando mesquinharias, observemos os valores que Deus nos deu e digamos: meu Deus, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que a minha vida é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo lar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fidam o céu, a terra e o mar, que acompanham a do ligeira de pobre padeira, pelo céu de ali. E da tetateira dessa ubicada de flores em tonalidades guio. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha missão, eu quero rogante dos céus, que se debate da escuridão, que choro da solidão, que anda na multidão. A eles eu te peço com geração, porque eu sei que depois desta vida, na outra vida, eles também chegarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos de ouvem, o tamborilar da chuva do dinheiro, a melodia do vento dos anos do ouvindo, as lágrimas que perdem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos de ouvem, a música do povo que desce do morro da praça a cantar.
a melodia dos imortais. A gente ouve uma vez e não esquece nunca nada. A voz melodiosa que nora melancólica do Goiatem. E amor que te ame e te chora no coração do noite. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surtos eu te quero pedir. Porque eu sei que depois desta prova na vida nova, eles contaram ouvir. Obrigado pela minha voz. Mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que legisla, que pronteia uma canção. Pela voz que Deus me profere, com sentido e emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelo rosquearam, que semenham, que arrassaram, mãos de ternura, que libertam da amargura, mas que apertam mãos, bênçãos a deuses. Mãos de psicografias, mãos de poesias, mãos de simfonias, mãos de cirurgias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio atendem o filho e o corparinho, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Pois obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito de quero louvar. Porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles porque eu sei que depois desta expiação da urbanização, eles também caminharão. Muito obrigado por fim. Pero lá, não importante de o meu lar, seis homens certo, o do pés, o arrabeiro, o bagalogo, o minho, uma caça do caminho, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, acrescentarei alguém. Alguém que me dê a mão. É tão triste viver na solidão. Pelo menos a companhia de um cão. Mas que eu me diver para me amar, tenho um teto para me agasalhar, uma cama para me pousar. Nem ele me trabalha. Pelo contrário, direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua bênção. Muito obrigado, Senhor.